Olá, olá. Eu sou a Aline Nogueira, do canal do Instagram De Volta para Agora. E hoje eu acordei com a vontade de gravar um vídeo de uma série que eu vou chamar de Café para Despertar. Então, pretendo gravar esse vídeo pelo menos uma vez na semana, como um momento para a gente, né, parar, pausar, refletir e colocar, de repente, alguma dessas ideias que eu vou trazer, é, na nossa mente para colocar em prática. Então, vamos começar, né? Já tomando a nossa dose de café, que por acaso hoje é água, mas o trocadilho é esse, né? Então, vamos começar com a nossa dose de despertar. E é muito curioso, assim, porque eu tenho refletido muito sobre esse tema, também é um tema bem recorrente nos atendimentos. E E eu senti vontade de trazer um pouquinho sobre esse livro que se chama A Alma Indomável, do Michael Singer. É maravilhoso. O subtítulo é Como se libertar dos pensamentos, emoções e energia que bloqueiam a consciência. E o capítulo, o trechinho, né, que eu vou ler hoje para vocês, do capítulo 11, que se chama Dor, o preço da liberdade. Nesse capítulo, né, ele fala justamente sobre um tema que é muito recorrente na clínica e eu acho que na nossa vida, né, que é a nossa evitação da dor, a nossa evitação do sofrimento, que é natural, né, do ser humano, a gente quer se proteger a todo custo, mas da nossa evitação de olhar para as coisas que aconteceram, para as coisas é, que nos afetaram, né, do passado. E muitas vezes, por não querer olhar para isso, a gente fica perpetuando esse passado e aquilo parece que ocupa um espaço, né? Nos bloqueando de viver novas experiências, porque aquela dor ficou ali, como se ela tivesse, né, alocada e tudo mais que fosse acontecer relacionado a um tema específico daquela dor, né, que envolve aquela dor fica paralisado na nossa vida, porque a gente não consegue se permitir viver algo diferente daquilo que já vivemos. Então, eu vou trazer aqui para ilustrar um pouquinho melhor o que ele fala. Uma das exigências essenciais para o verdadeiro crescimento espiritual é a profunda transformação pessoal, ou seja, fazer as pazes com a dor. Nenhuma expansão ou evolução pode ocorrer sem períodos de mudança, que nem sempre são confortáveis. É isso, que nem sempre são confortáveis. Eu fui ver se estava realmente gravando e me dispersei. A mudança pressupõe ousar colocar em questão o que nos é conhecido e a nossa necessidade tradicional de segurança, conforto e controle. Essa experiência costuma ser percebida como dolorosa. Familiarizar-se com essa dor faz parte do nosso crescimento, embora talvez você não goste dessa sensação de inquietação interior, é preciso ser capaz de sentar-se em silêncio e encará-la de frente, se quiser ver de onde ela vem. Então, é isso que ele está dizendo aqui, é mais ou menos o que eu falei antes. Por conta da gente ter muito receio de vivenciar aquela dor novamente, a gente vai evitando. E no que a gente vai evitando, a gente vai criando camadas a mais de sofrimento, né? A gente vai potencializando aquela dor e criando uma experiência de dor, muitas vezes onde não tem, só porque aquela situação te lembra, né, te traz um gatilho dessa dor do passado ou se assemelha a essa situação do passado, né? Então você acha que isso vai acontecer? Ok, a Alexa quer participar. Alexa, desliga. Vamos lá.
Então, encará-la de frente se quiser ver de onde ela vem, né? E muitas vezes essa dor, ela não vem assim de uma forma clara, né? Eu gosto de usar esse exemplo, que é o exemplo da camisa. Vou usar outra cor para não ser polêmica, que eu sempre uso vermelho. Essa camisa, sei lá, rosa. Então, se eu passei por uma situação de uma pessoa me machucou, né? Sei lá, me roubou, e essa pessoa usava uma camisa rosa, todas as vezes que eu passo perto de alguém que usa uma camisa rosa, o meu sistema já vai ficar alerta e já vai pensar, opa, será que isso vai acontecer de novo? Né? Estou trazendo um exemplo muito básico, mas para ilustrar isso que ele está falando, né? E muitas vezes a gente nem associa, né? Essa associação ela é muito sutil, às vezes ela vem como informação visceral e não como uma cognição, né? Clara, olha, isso está acontecendo porque da última vez uma pessoa com uma camiseta rosa me machucou, me assaltou, sei lá o quê, e eu então agora, toda vez que passo pela pessoa, assim, não, né? Às vezes vem como um desconforto, vem como uma sensação, vem como uma vontade de não quero ficar aqui, né? E você não tem clareza do que é. Então, quando conseguir olhá-la cara a cara, né, olhar para a dor cara a cara, você vai perceber que há uma camada de dor profundamente instalada no centro do seu coração. E essa dor é tão desconfortável, tão desafiadora e tão destrutiva para o eu individual que toda a sua vida é dedicada a evitá-la. Então, mesmo assim, que a gente não tenha, deixa eu só ajeitar aqui, que a gente não tenha clareza de onde vem essa dor, né? Eu não tenho certeza, ah, se foi porque uma vez eu fui assaltado por uma pessoa de camisa rosa. Eu só estou sentindo esse desconforto e que me diz, não vai lá e vamos evitar pensar nisso e bora seguir a vida. Uma hora o tempo vai passar e isso tudo vai passar, né? A gente vai contando essa história, isso não é verdade. Logo que eu esteja de novo numa situação que se assemelha, né? Isso vai vir à tona. Ou ainda, eu posso ficar sentindo esse desconforto crônico e não saber de onde vem. Então, toda a sua personalidade vai sendo construída sobre maneiras de ser, pensar, agir e acreditar desenvolvidas para evitar essa dor. Como evitar a dor impede de explorar a parte de seu ser que está além dessa camada, o crescimento real ocorre quando, finalmente, você decide encará-la. Como está no centro do coração, ela se irradia e afeta tudo o que você faz, mas não é como a dor física que recebemos como uma mensagem do corpo. A dor física só está lá quando há algo de errado em termos fisiológicos. Isso eu não concordo muito, né? Porque essa separação de físico e eu entendi o que ele quis dizer, mas muitas vezes esse desconforto ele vem como uma dor nas costas, como uma dor nos ombros, como uma dor, né, em uma região do corpo. Eu entendi o que ele está dizendo. Não é uma doença especificamente, né? É, você consegue perceber, né? Não é uma gripe, você está sentindo dor de cabeça. Mas como diferenciar, né? Se essa é dor de cabeça é de uma questão fisiológica ou se ela é emocional? Isso eu acho que não tem separação, né? Salvo essas situações. Você está com algum vírus ou com alguma infecção, né? Mas essa é uma discussão para um outro vídeo, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Será que o vírus não encontrou a porta de entrada justamente porque a gente estava mais fragilizado emocionalmente? Mas, enfim, então, ele diz aqui, já a dor interior está sempre lá, por baixo, oculta pelas camadas de pensamentos e emoções. Nós a sentimos com mais força quando o coração entra em turbilhão, quando o mundo não atende às nossas expectativas. Essa é uma dor íntima e psicológica. A psique é construída para evitá-la, em consequência. Tem todo, tem como alicerce o medo da dor. Foi ele que gerou a existência da psique.
Para entender como isso funciona, observe. Veja se o medo da rejeição for um grande problema para você, as experiências que causam rejeição darão medo. Então, usando de novo, né? Usei o exemplo da pessoa com a camisa rosa. É a mesma coisa para situações, né? Se eu tenho uma história de rejeição ou uma história de abandono familiar, todas as vezes que eu usar, né, esse meu radar ali, esse corpo, ele vai me mostrar, olha, nessa situação aqui, né, parece que você vai ser rejeitada a qualquer momento, não tem segurança, é instável, né? As pessoas falam de um jeito é, que, que te agridem, então você pode estar percebendo alguma semelhança de situações do passado. E então você vai ficar em contato com essa dor muito mais vezes, embora ela ainda não esteja ali na superfície, né? E aí esse é o trabalho interno, né? Perceber por quê. Por que que eu estou me incomodando tanto nessa situação? O que está acontecendo, né? E aí eu lembro de uma das perguntas que a gente usa muito no CI, né? Que é, isso aqui tá tremendo, não sei por quê, acho que hoje está ventando bastante aqui, deve ser isso. E, então, voltando, uma das perguntas que a gente usa bastante em CI, que é a abordagem do Gabor Maté, né? Compassionate Inquiry, que em tradução livre, né, a gente não traduz, mas só para vocês entenderem, seria algo como uma investigação compassiva, né, da mente, do corpo. Ele usa essa pergunta, e ele fala que é uma pergunta crucial, que é, essa é a primeira vez que você está experienciando isso? Porque, e a maioria das pessoas responde, não, não é a primeira vez. E aí é o trabalho da gente ir buscar, né, o mais longe possível desse passado que essas sensações ou que essa percepção começou para a gente conseguir, né, fazer essa mudança interna, para a gente entender e elaborar da onde vem, né, por exemplo, aqui como ele fala, esse medo de rejeição, né, que me impede, de repente, de estar vivendo situações onde eu vou reparar isso, onde eu não vou mais, não vou dizer que você não vai ser rejeitado, né? Porque isso não tem como garantir, mas onde não está acontecendo isso de fato, é só uma percepção equivocada. Ou eu realmente estou percebendo que não, aqui eu vou estar tão conectado com o meu corpo e com o meu saber, né, interno, que eu vou saber, ok, aqui realmente eu corro o risco de ser rejeitada, essa pessoa está dando sinais de que ela vai fazer isso comigo, então eu me retiro, né? O que acontece em trauma é que a gente perde um pouco fica uma linha muito tênue, né? Eu me coloco em risco quando, eu entendo que eu não estou em risco quando eu estou em risco, né? E me coloco em risco com mais facilidade porque eu perco essa conexão com esse meu radar interno, né? Ou eu acredito que estou em perigo quando não estou. Então, é realmente um trabalho de você ir voltando aos poucos, entendendo o que é que está de fato acontecendo, né? E qual é a verdade? Qual é a verdade do que está acontecendo dentro de mim e qual é o fato em si? Então, essa distorção que a gente vai fazendo por conta da dor. Então, de novo, né? Para entender como isso funciona, observe que se o medo da rejeição for um grande problema para você, as experiências que causam rejeição lhe darão medo. Esse medo se tornará parte da sua psique. Então você já vai acreditar que você é assim, isso é assim, né, isso se confunde, isso se mescla com o seu ser, né, e não fica claro que é um mecanismo de proteção. Esse medo se tornará parte da sua psique. Embora os acontecimentos reais de rejeição sejam poucos frequentes, você terá que lidar com o medo da rejeição o tempo todo. Então, eu vou ficar enxergando o tempo todo sinais de rejeição onde não tem rejeição. Eu vou interpretar a fala daquela pessoa como uma rejeição,
a atitude daquela pessoa com rejeição, onde não tem rejeição. E onde tem rejeição, normalmente é onde eu vou querer ficar, porque a minha percepção está distorcida, né? E porque eu fico agarrada nessa dor. Se você está fazendo algo para evitar a dor, ela comanda a sua vida. E todos os seus pensamentos e sensações serão afetados pelo medo. Você pode ver que qualquer padrão comportamental baseado em evitar a dor se torna um portal para a própria dor. Se você tem medo de ser rejeitado por alguém e abordar essa pessoa com a intenção de conquistar a aceitação, estará sempre pisando em ovos. Ela só precisará lhe lançar um olhar torto ou dizer a coisa errada para você sentir a dor da rejeição. O resultado é que, como abordou a pessoa em nome da rejeição, desculpa, o resultado é que, como você abordou a pessoa em nome da rejeição, ou seja, você está querendo realmente provar, né, a sua percepção ali. É, realmente, eu sou rejeitada, todo mundo me rejeita, né? Então, eu já vou, como ele diz aqui, abordando a pessoa em nome da rejeição. Já estou esperando isso, né? Você estará à beira dessa mesma rejeição ao longo de toda a interação. De um modo ou de outro, seus sentimentos farão o caminho de volta ao motivo por trás de suas ações. Suas ações estão vinculadas a evitar a dor, e você sentirá esse vínculo em seu coração. É do coração que a dor vem. Hum. Essa frase, né, por mais simples que seja, e até parece meio piegas, né, do coração que a dor vem, mas ela tem, assim, muita sabedoria, porque a gente tem um hábito na nossa memória, né, e isso tem se intensificado cada vez mais, em que a gente tem que pensar a dor, né? A gente tem que solucionar a dor. A gente tem que solucionar aqui, né? Não, eu já entendi isso, tá assim por causa disso. É isso, né? É importante essa parte que, obviamente, né? A gente tem uma mente que está aqui criando significados e trazendo toda essa parte racional, né? A gente precisa dela para viver aqui, mas ela também atrapalha o processo, porque ela vai aumentando essa história dessa dor. Quando a gente percebe, opa, é do coração que a dor vem, eu entro em contato com o que eu estou sentindo. Então, se toda vez que eu acredito que eu estou sendo rejeitado, que as pessoas me rejeitam, que eu vou ser rejeitada de novo nessa relação, que de repente não tem nada disso acontecendo, mas eu estou aqui acreditando nisso, o que que eu estou sentindo por trás? Qual é a dor que está por trás de ser rejeitado, por exemplo? Ou qual é a dor que está por trás, quando eu me lembro de uma situação, da situação em que aconteceu que eu fui roubada por uma pessoa de camisa rosa, por exemplo. Me dá raiva, me dá tristeza, não sei, né? Então, nomear é importante porque a gente sai dessa racionalização de como assim, já entendi, já não tá mais aqui, já resolvi. Não, a dor vem do coração. E é por isso que você sente tantas inquietações na vida cotidiana. Existe esse centro de dor no fundo do coração, né? O coração que a gente fala, assim, né? Esse professor, ele é um mestre espiritual que teve, assim, um profundo despertar, aqueles despertares radicais, né? Que a pessoa fica até um tempo, assim, meio perdida, sem conseguir viver no mundo, até entender o que está acontecendo. E ele tem uma linha mais do budismo, e aí quando a gente fala, né, de coração no budismo, a gente está falando desse saber interior, né? Não é do coração especificamente. Embora a ciência já foi entender, né, que o coração ele possui mais de 40 mil, se não me engano, axônios, que são os neurônios mesmo.
como se fossem neurônios, que são redinhas que estão ali ligando o coração com o cérebro. Então, tem um campo energético, né, de potência ali no coração. Então, a gente também poderia entender esse coração não só como o coração tá ali batendo, mas esse, esse campo dessa energia, desse centro que alguns vão chamar de chakras, esses centros energéticos, né, onde fica armazenado a dor emocional. Mas no budismo a gente usa o coração como esse centro de sabedoria interna, né? Como se fosse a nossa bússola, aquilo que a gente sabe que é o melhor para gente. E a mente nem sempre, né? A mente ela vai buscando essas referências e às vezes ela traz percepções equivocadas. Então ele diz aqui, né? Existe esse centro de dor no fundo do coração. As características da sua personalidade, seus padrões de comportamento servem para evitar essa dor. E você o faz preocupando-se com o seu peso, usando determinadas roupas, falando de certo modo e escolhendo um pensamento, desculpa, falando de certo modo e escolhendo um penteado específico, por exemplo. Tudo o que você faz envolve a intenção de evitar essa dor. Eu achei legal, né, isso que ele falou da aparência, né? Porque é muito interessante, né? Muitas vezes o que que motiva, né? Falando de aparência, vou prender o cabelo. O que que motiva, né, a gente a muitas vezes arrumar o cabelo diferente, a ir lá e não, eu vou pintar, né? Pode ver, tem até um meme, né? Se a pessoa cortou o cabelo, mudou o visual de repente é porque terminou, né? E a gente acha que são ações aleatórias, né? Mas tem ali uma dor, né? Às vezes a pessoa associou esse término com, talvez eu não seja bonita o suficiente, talvez eu não tenha a aparência que essa pessoa esperava que eu tivesse, e aí por uma dor, motivado por uma dor, eu vou lá e faço uma ação, né? Eu tento melhorar a minha aparência, o que não tem nenhum problema, né? Mas é importante a gente perceber de onde vem isso, né? Será que vem de um lugar de quero fazer isso por mim, né? Ou será que está vindo desse lugar de dor, onde eu acredito que eu tenho ali uma crença, né, subjacente. Eu acredito que eu não sou tão bonita assim, eu acredito que eu não era tão boa assim para essa pessoa, eu não tinha o padrão XYZ, por isso que essa pessoa me rejeitou, terminou comigo. E aí, né, eu vou construindo uma personalidade baseada na dor e não baseada no que eu quero. Talvez para mim, naquele momento, não fosse importante cortar o cabelo, mudar o visual, porque se eu tivesse conectado de fato comigo mesma, com as minhas necessidades ou com aquilo que eu acredito, eu entendi, ok, essa pessoa me rejeitou, essa pessoa foi embora, eu terminei, usando esse exemplo da rejeição, e que me veio assim de falar de uma rejeição mais no sentido romântico, né? Mas existem várias formas de rejeição. Se eu estou conectada comigo mesmo, eu vou entender que aconteceu aquilo porque a pessoa também tem a história dela, a bagagem dela, os traumas dela. Mas por que que eu atribuo sempre a mim, né? A pior, como se eu fosse o responsável, ou a pior, eu coloco sempre a pior hipótese do término, né? Ou dessa rejeição na minha personalidade, na minha aparência, como aqui ele disse, né? E aí ele traz, basta notar o que acontece quando alguém menciona seu peso ou critica suas roupas, você sente dor. Esse algo se torna um vínculo que guarda o potencial da mesma dor que você está evitando ou tentando evitar. Se não quer lidar com o centro da dor, é melhor que o que você faz para evitá-la funcione. Ao esconder numa vida social movimentada, qualquer coisa que possa colocar a sua autoestima em questão, como alguém não convidá-lo para um evento, o fará sentir essa dor.
Digamos então que você chame um amigo para ir ao cinema e ele diga que está ocupado. Algumas pessoas podem ficar magoadas com isso. Você sentirá a dor se a razão para o convite foi evitá-la. Digamos que você vá ao quintal, chame seu cachorro. Ei, Totó, vem cá, e ele não venha. Se você chamou o Totó para lhe dar comida, bastará colocar a vasilha no chão e deixar que ele coma quando estiver com vontade. Mas, se chamou o Totó porque teve um dia difícil e ele não veio, você sentirá a dor. Nem o meu cachorro gosta de mim. Por que você haveria de sentir uma dor sincera só porque o seu cão não veio? Por que haveria dor se um amigo diz que vai fazer outra coisa e não pode ir ao cinema hoje? Como isso gera dor? É que lá no fundo está uma dor que você não processou. Sua tentativa de evitá-la criou camadas e mais camadas de suscetibilidade, todas ligadas àquela dor oculta. De que maneira essas camadas se acumulam? Para evitar a dor da rejeição, você trabalha com afinco para manter as amizades. Como já viu que é possível ser rejeitado mesmo por amigos, você vai se esforçar cada vez mais para evitar que isso aconteça. E para ser bem-sucedido, precisará ter certeza de que tudo o que você fizer seja aceitável para os outros. Isso determina como você se veste e como você age. Observe que assim você não se concentra mais na rejeição. Nossa, eu fiquei cansada só de ler, né? Porque é muito interessante, a gente faz isso. Todos nós fazemos isso. E acho que, né, posso afirmar que praticamente o tempo todo, ou boa parte da nossa vida, né, a gente está usando essas estratégias de enfrentamento, essas estratégias de adaptação que foi, foram necessárias lá na infância, para se relacionar. E aí, quando a gente começa esse despertar, né, pode ser um despertar espiritual, mas pode ser apenas um trabalho de autoconhecimento. Para mim, as duas coisas estão conectadas. Mas um trabalho de autoconhecimento profundo, né? Que pode ser através da terapia, que pode ser através de um caminho, algum caminho espiritual sério, não dogmático, você vai perceber quais são esses mecanismos de adaptação. E você vai ter que começar a negociar com eles e falar, opa, nossa, até aqui eu fiquei fazendo tudo isso, né, sustentando um falso céu aqui para ser o que eu acreditei seria suficiente para evitar a rejeição, mas não adiantou, né? Não adiantou, porque não tem como a gente controlar tudo, né? E como os outros vão agir. E aí a gente fica cansado, né? Fica cansado de ter de fazer algo que nós não queremos fazer e muitas vezes nem sabemos por que fazemos e de ser algo que não somos. Deixa eu tomar meu golinho aqui tá bom. E você percebe que tem alguma parte sua que age dessa forma, querendo evitar a rejeição a todo custo, né? E outro ponto aqui interessante que ele traz, né, que é quando, por exemplo, ele falou aqui, quando você convida um amigo para o evento e ele diz não, né? Muitas vezes esse amigo está dizendo não porque ele está cansado, porque ele teve um dia ruim, porque, sei lá, né? Ele não tá, mas a gente escolhe justamente a alternativa mais dolorosa. Ele está dizendo não quer ficar comigo, ele não quer estar comigo, porque ele não tá nem aí para mim, ele não se importa comigo. E aí começa, né, a narrativa dessa parte aí que está evitando a todo custo ser rejeitado e tentando ser aceito. Então, eu vou ler mais um trechinho, porque esse capítulo ainda teria aqui mais, deixa eu ver, mais umas 4 páginas. Então, acho que a gente, para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou fazer uma, uma parte 2 dele. E aí a gente fala um pouquinho mais sobre isso.
E aí também dá tempo de vocês refletirem e digerirem, né? Todas essas, percebendo todas essas formas que a gente se adapta para evitar a dor. E aí, na segunda parte, eu vou trazer um pouquinho mais de como a gente pode fazer, então, para encarar essa dor, né? Porque se a gente está evitando ela a todo custo, porque talvez a gente não tenha recursos, né? Tem aí alguns motivos pelo qual a gente, pelos quais a gente evita a dor, né? Principalmente o que a nossa cultura nos ensina, que é assim, né? Segue em frente, o tempo vai passar, isso tudo vai sumir, né? Mas tem aí também outros motivos pelos quais a gente evita essa dor. E aí depois eu vou trazer para vocês como que a gente pode fazer para olhar para essa dor. Eu não me lembro se ele fala sobre isso aqui nesse livro, mas vou trazer para vocês também assim o que eu entendo, né? Como a gente pode fazer. E geralmente, se essa dor, se a gente tentou evitar essa dor por muito tempo, ela se tornou maior do que ela parece, né? Ela parece maior do que é, na verdade. Então, a gente vai ter medo de encará-la. Então, isso é uma coisa que a gente precisa fazer muitas vezes junto, né? E aí, essa que o Gabon fala que é uma testemunha compassiva, né? Alguém que está ali presente, uma testemunha para olhar para você, você não olhar para essa dor sozinho. Então, observe que assim você não se concentra mais na rejeição. Agora, a questão são as roupas, o seu jeito de andar. Mas você pôs mais uma camada sobre a dor principal. Se alguém lhe disser, nossa, achei que você podia comprar um carro melhor do que esse, você sente uma reação perturbadora. Como isso pode causar dor? Qual é o problema de alguém dizer algo sobre o seu carro, sobre a sua roupa? Qual é o problema de alguém dizer isso sobre você? Na verdade, você tem que se perguntar o que causou essa reação. Que sentimento é esse? Que é o que eu falei lá, né? Atrás a gente pode nomear, né, o que que isso está me causando. E aí, para então, eu sair de toda essa racionalização e ir direto para o sentimento. Se eu for direto para o sentimento, eu vou precisar senti-lo. Então, por que esse sentimento está acontecendo? Normalmente, ninguém pergunta por quê. Todos simplesmente tentam evitar que aconteça. E, inclusive, a racionalização excessiva, esses pensamentos ruminantes, né? O pessoal brinca, os pensamentos intrusivos dos memes aí, né? É, são uma forma de evitar a dor. Se a gente vai com a experiência direta para a dor, claro, tem recursos, essa falação, essa ruminação, ela acaba, ela não se sustenta. Então, é preciso ir mais fundo do que isso e examinar a dinâmica dessas camadas. No centro, a dor. Então, para evitá-la, você tenta se ocupar com amigos e se refugiar em sua aceitação. Essa é a primeira camada. Depois, para segurar a sua aceitação, você tenta se apresentar de determinado modo para conquistar mais amigos e influenciar pessoas. Essa é outra camada. Cada camada está presa à dor original. É por isso que simples interações cotidianas têm tanto poder de afetá-lo. Se a dor principal não fosse a motivação por trás das necessidades de se afirmar a cada dia, o que os outros dizem não o afetaria. Eu acho que aí aqui eu vou parar aqui para a gente também não se estender no vídeo. É isso, né? Se a dor principal não fosse a motivação por trás da necessidade de se afirmar a cada dia, o que os outros dizem não afetaria. Só para complementar, então, e aí eu finalizo. Mas como evitar essa dor é a razão pela qual você busca a aceitação, há potencial de dor em tudo.
o que lhe acontece. Então, você acaba se tornando tão sensível que é incapaz de viver nesse mundo sem se magoar. Não consegue sequer interagir com os outros, nem cumprir as suas atividades cotidianas normais, sem que os acontecimentos afetem o seu coração. Se observar com atenção, você verá que até suas interações mais simples provocam algum grau de dor, insegurança e inquietação. E aí, para a gente finalizar, né, o que ele diz, ele traz ali depois uma forma da gente olhar para isso diferente. E isso é muito interessante da gente pensar que é claro que a gente vai se afetar, claro que a gente vai ser atravessado, que as coisas na vida, né, as interações vão nos afetar. Mas o que ele está dizendo ali é que você, é, quando a gente está usando essa, esses mecanismos para poder fugir da dor, não tem como a gente não se afetar, porque a gente está indo pelo caminho, né, assim, pelo caminho torto, né, de fugir dela. Então a gente começa a se afetar com tudo. Então eu saio, o meu amigo chegou atrasado, tá vendo? Ele não me respeita, ele não gosta de mim, ele não tem consideração comigo, né? Então vira uma história autocentrada o tempo todo sendo afetado. E aí, se você for perceber, né, como é que a gente diferencia isso? A gente percebe que tem essa história contada em diversas situações, em diversos relacionamentos, não é só em um. São vários relacionamentos em que esses mecanismos aparecem. E então é isso, para a gente poder conseguir é, ter essas relações, né? Porque o que que acontece é que as pessoas estão evitando cada vez mais a dor e evitando cada vez mais se relacionar, se aprofundar nas relações, né? Seja qual formato for. Então a gente acaba evitando e culpando o outro e colocando essa conta, né, ali no outro, dizendo que o outro não me ouviu, o outro não se interessou pelo que eu tô falando, o outro não se importou comigo, né? E realmente pode estar acontecendo isso, mas na maioria das vezes, quando a gente está usando isso para uma evitação do dor, a gente percebe que essa narrativa ela se repete em várias relações. Então, é a minha amiga, é o meu namorado, é o meu cliente, é a minha mãe, é o meu pai, porque a dor, a percepção, né, é a mesma. A dor é a mesma. Então, eu estou enxergando o mundo com essas lentes aqui. Então, todo o trabalho de despertar para quem nós realmente somos, né? E aí eu estou falando isso em diversas camadas, né? Para quem realmente somos, ou seja, para esses falsos selfies. Então, se eu consigo ir tirando essas camadas, eu vou cada vez mais me aproximando dessa minha essência, dessa minha autenticidade. Ou num nível mais profundo, para quem realmente somos, né? Que não somos mente, que não somos corpo, que somos consciência. Mas isso a gente pode falar mais no próximo vídeo. Acho que hoje já consegui trazer um pouquinho do que estava aqui, pedindo para ser colocado. E eu deixo aqui para vocês a reflexão, né? Percebam aí, né? Se tem similaridades, se tem alguma percepção ou alguma narrativa que é constante para vocês em várias situações, né? Casa, no trabalho, com os amigos, para que a gente possa ir olhando por trás dessas percepções e descobrir qual é a dor que está ali, né? Então, vamos por camadas. Primeiro, percebam semelhanças, né? Não, eu acho que ninguém me escuta, eu acho que ninguém é confiável, né? Percebam isso. E depois, como eu me sinto, né? Qual é a dor? A gente não precisa ir lá descobrir por que que isso aconteceu, mas ainda, né?
mas acho que já perceber que, opa, peraí, acho que tem alguma coisa aqui que está me fazendo enxergar o mundo de uma forma distorcida, né? E, e aí, no próximo vídeo, a gente conversa mais sobre essa dor, como a gente pode ir fundo para processar essa dor com segurança, com recursos, com apoio, para que a gente então possa viver o mundo de uma forma mais coerente com a verdade, com a nossa verdade, com o que realmente é e está acontecendo, tá bom? Então, desejo para vocês uma ótima semana e fiquem espertos. Tchau.